Por que que todo mundo quer curar a sua fibromialgia ou resolver a sua fibromialgia? Eu postei recentemente sobre a questão das sugestões de tratamento que a gente recebe quando fala que tem uma doença crônica, quando fala que tem fibromialgia. E eu tenho pensado muito sobre isso, porque teve uma situação que eu vivi recentemente de falar sobre isso, comunicar o fato de ter fibromialgia e receber não só uma enxurrada de sugestões de tratamento, mas também de perguntas, de investigação. Então, se iniciou ali uma investigação sobre as coisas que eu já tinha feito. Mas você já fez isso? Você já fez isso? Você já fez isso? E foi uma coisa que me sobrecarregou bastante, como se eu tivesse que ficar justificando que não, já tentei isso, não, já fiz, já fiz. E depois, aprofundando um pouco esse pensamento, eu fiquei tentando entender sobre o que que é, né? Sobre o que que é esse monte de pergunta e qual que é o objetivo da pessoa com isso e por que que ela faz esse questionamento em relação especificamente à fibromialgia. E aí eu acho que entra um ponto que ainda é muito presente, que é esse tabu, esse preconceito que existe em relação à fibromialgia como uma doença crônica. E isso é proveniente de vários fatores. Um deles é o problema do diagnóstico, que muitas pessoas recebem diagnóstico de fibromialgia quando manifestam algum sintoma de dor crônica. E nem sempre essas pessoas têm fibromialgia. Então eu ouço com bastante frequência a pessoa falando algo do tipo: ah, na pandemia eu tive fibromialgia por uns meses, mas eu me curei. Ou ah, eu tive fibromialgia numa época que eu estava com problema no trabalho e tal, tal, tal. Quando eu ouço esse tipo de coisa, eu não vou ficar fazendo uma investigação da vida da pessoa. Eu nem entro nesse aspecto, nesse aprofundamento, porque eu não acho que cabe a mim isso, questionar o diagnóstico da pessoa. Mas eu, Lívia, paro e penso: essa pessoa não teve fibromialgia, porque ninguém teve fibromialgia durante um período. Fibromialgia é uma doença crônica, uma doença que existe num processo complexo, que não se resume somente à dor. Ela tem vários outros sintomas, mas existe esse desentendimento na sociedade, e não só entre as pessoas, mas principalmente entre os profissionais, de entender a fibromialgia como um processo de dor que ninguém sabe a causa, então acaba tendo esse diagnóstico. Isso, no passado, pode ser que era um pouco mais plausível, né? Mas hoje a gente já sabe que não é isso. A gente sabe muito mais sobre a fibromialgia, a gente entende melhor o conjunto de sintomas que estão envolvidos com ela, a gente entende os processos de sensibilização central que existe no nosso sistema nervoso. A gente entende um monte de coisas que não tem mais cabimento de continuar com esse pensamento de que a fibromialgia é uma dor que ninguém sabe o que que é. Inclusive eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me segue aqui no Instagram compartilhando um post de uma médica falando sobre fibromialgia no sentido assim: eu nem acho que isso existe. Eu quero ver, arrumar o intestino, fazer não sei o que lá e continuar com fibromialgia. Como se fosse assim, a pessoa só tem fibromialgia porque ela tá com a saúde toda bagunçada, não tá se cuidando, mas se ajustar essas coisas eu quero ver se vai continuar com fibromialgia. Nossa, parabéns, né? Você achou a solução para milhões de pessoas que convivem com uma doença crônica diariamente e que só não melhoraram porque não tem o seu método maravilhoso. Isso é de uma prepotência e de uma arrogância, de uma ignorância que, assim, não tem nem palavras para argumentar. Mas o ponto é que isso acontece e isso faz com que as pessoas, quando a gente fale que tem fibromialgia, entrem nesse processo de ficar investigando o que está de errado com você porque você tem essa doença, porque algo está errado. E se você não ajustar, você não vai melhorar. Então, esse tipo de pergunta: mas você já tentou isso? Você já fez uma limpeza de metais pesados? Você já fez uma não sei o quê? Como se eu fosse fazer isso fosse resolver os meus sintomas, se fosse limpar o meu corpo de algum problema, algum trauma, alguma coisa que é muito comum a gente ouvir, né? Ah, é um trauma do passado, foi uma questão na infância, foi alguma coisa desse tipo. E isso fosse resolver o problema da fibromialgia. E sim, eu já fiz muitas coisas para fibromialgia. Nenhuma dessas coisas eu fiz no intuito de eliminar a fibromialgia. Eu fiz no intuito de ter mais saúde. Então eu fiz, sim, já fiz limpeza intestinal, já fiz limpeza de fígado, limpeza de rim, porque eu gosto, porque é uma coisa que faz sentido para mim. Eu gosto dessa alimentação natural. Mas eu não faço isso com a pretensão de eliminar a fibromialgia da minha vida. Eu faço para me cuidar. Quando as pessoas perguntam esse tipo de coisa, fica subentendido isso, assim, tipo, quando você resolver essas coisas, você vai se livrar disso. Então, assim, é muito sobre esse desentendimento do que é a fibromialgia. Porque qualquer outra doença crônica, as pessoas, por exemplo, tem pessoas próximas de mim que têm condições crônicas de saúde que não são a fibromialgia. E elas não sofrem esse mesmo tipo de investigação, de questionamento, quando elas falam sobre essa doença. E assim, existem centenas, talvez até milhares de síndromes crônicas que às vezes tem um nome ali mais elaborado e aí não gera esse tipo de reação nas pessoas. E aí quando você fala fibromialgia, essa palavra já está tão carregada de preconceito e tão carregada desse monte de
ideias que as pessoas têm, que fica essa sensação de que é algo que está desequilibrado ali. E não é. A fibromialgia é uma doença crônica, envolve um processo complexo dentro do nosso organismo e que não vai ser resolvido com uma limpeza X, com uma terapia Y, com um olhar para a vida passada. Não vai resolver. Se resolver, que bom, assim, eu já falei aqui 1000 vezes, eu não duvido de nada, eu não duvido de cura. Eu acho que a cura, ela pode acontecer, entendeu? Agora, são coisas mais pontuais, né? Nossa, aconteceu uma situação milagrosa. Pode acontecer, mas não é a realidade, não é a nossa realidade prática do dia a dia, de quando a gente está convivendo com essa doença crônica. Doença crônica é uma doença que não tem cura, por definição. E eu acho que muito da nossa luta, né, da minha luta, é de trazer esse entendimento, tanto de questão de melhorar diagnóstico para as pessoas não serem diagnosticadas com tanta negligência por parte dos profissionais, por preguiça de investigar e a pessoa trazer um sintoma e você falar, isso aí deve ser fibromialgia, porque a gente sabe que isso acontece. E também uma luta por consciência, da conscientização das pessoas de que a fibromialgia é uma doença crônica, como qualquer outra. A pessoa que tem fibromialgia não está fazendo nada de errado, ela não está sendo punida, ela não está tendo essa doença, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo. Mais uma vez, eu volto a falar, isso culpabiliza o paciente por ter uma doença que tem uma origem genética, que tem uma origem fisiológica. Quando a pessoa tem um problema cardíaco hereditário, quando a pessoa tem uma diabetes tipo 1, ninguém fica ali investigando, questionando, mas você já fez isso? Mas você já fez aquilo? Porque isso não cabe, não faz sentido dentro do que a gente entende da doença. Ninguém fala isso para uma pessoa que está com câncer, ninguém fala isso para uma pessoa que tem algum outro tipo de doença. Então, nosso papel como pacientes, eu acho que em primeiro lugar é entender isso, incorporar isso dentro da gente, ter essa firmeza para poder reagir adequadamente a essas coisas. E essa situação recente que eu tive de investigação das pessoas sobre as coisas que eu já tinha tentado fazer, eu não acho que eu respondi adequadamente naquele momento. Eu acho que eu teria respostas melhores se eu tivesse tido tempo de elaborar isso melhor na minha cabeça. Então, é uma longa luta e é por isso que a gente continua aqui sempre fazendo essas campanhas de conscientização, essas campanhas de informação. E a gente tem essa imagem de que o médico sabe de tudo, e o médico nem sempre sabe de tudo. Muitos médicos não sabem de nada sobre a fibromialgia. E a gente tem que ter essa consciência para poder enfrentar esses profissionais. Então seguimos aqui nesse processo longo e trabalhoso de compartilhar informações relevantes, embasadas cientificamente. Porque uma médica como essa que fala, para mim isso, fibromialgia nem existe, você está descredibilizando milhares de cientistas que pesquisam a fibromialgia todos os dias, que publicam congressos que são exclusivamente dedicados ao estudo da fibromialgia, mas você acha que não existe. Vamos acordar para a realidade, vamos enxergar, vamos baixar um pouquinho a poeira e entender que a gente não sabe de tudo, que a gente precisa olhar ao nosso redor e que a gente precisa especialmente ouvir o relato das pessoas que passam por isso. É isso, gente. Às vezes eu me revolto bastante assim, com as coisas. Eu tento trazer aqui as informações de uma forma harmoniosa, de uma forma empática, compreendendo tudo, mas tem horas que a nossa paciência também, né, tem um limite. E a gente precisa confrontar um pouco dessas coisas com firmeza, para que a gente não tenha que ficar passando por isso o tempo inteiro, tendo que lidar com isso, gerenciar. Né? Esses comentários que eu recebi, eu fiquei dias digerindo, processando, lembrando, brigando mentalmente. Eu não quero ter que fazer isso. Eu quero ter liberdade para poder comunicar ou não a doença que eu tenho, sem ter que ficar lidando com essa enxurrada de coisas que a gente sabe que consome muito da nossa energia. Depois comentem aqui como que vocês se sentem em relação a essas reflexões, porque essa troca aqui está sendo muito boa com vocês. E a gente se fala. Beijo, até a próxima.